Já alguma vez sentiu que o seu crescimento espiritual é mais do que aquilo que está a fazer agora? Sabe que a sua posição espiritual não está onde Deus quer que esteja? Como é que se sente quando encontra alguém que fala e tem tanta autoridade espiritual? Já alguma vez sentiu que não está a crescer espiritualmente ou que não tem autoridade espiritual? Anseia por andar em grande poder e autoridade? Então, este vídeo é para si. Amado, neste reino há uma classificação espiritual. Quando você era um bebê em Cristo Jesus, havia algumas coisas com as quais você não podia lidar espiritualmente. O nosso nível de crescimento espiritual não é o mesmo. Daí a diferença de autoridade espiritual. Já teve uma situação em que estava a debater-se com um problema, e tudo o que fez foi informar alguém com uma autoridade superior, e o assunto ficou resolvido? Não cometa o erro de pensar que todos os cristãos estão no mesmo nível espiritual. Não estamos. Por quê? O nosso crescimento espiritual não é o mesmo. Daí as diferenças na nossa posição espiritual. Deus quer que cresças e te mantenhas forte, e não que permaneças como uma criança em Cristo. É preciso andar em poder e grande autoridade. A Bíblia diz que aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes e farão proezas. Há bênçãos que não podemos possuir sem crescermos na nossa posição espiritual. Deuteronômio 2:24 diz: Levanta-te, põe-te a caminho, e passa o vale do Arnon. Eis que entreguei na tua mão Sion, o amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a tomar posse e a lutar contra ele em batalha. O inimigo anda sempre atrás daquilo que Deus entregou nas suas mãos, e você precisa de se erguer para vencer as forças que estão contra si. Não podes permanecer pequeno no ranking espiritual para sempre. Tens de assumir a responsabilidade. E tu sabes que o crescimento é uma responsabilidade pessoal. Para uma criança crescer, ela deve comer alimentos saudáveis e exercitar-se. As exigências de crescimento são pessoais, e não se pode terceirizá-las. Neste vídeo vou mostrar-lhe 9 passos poderosos que o farão crescer na sua posição espiritual. É mais do que tempo de ires mais alto. O inimigo não quer que cresças, para poder manter-te sujeito aos seus esquemas, mas agora já não. Então, quais são esses passos? Número 1. Construir intimidade com Deus. O promotor das fileiras é Deus. Por isso, se queres subir de nível e ir mais alto, tens de passar tempo com Ele. Nenhum soldado é promovido sem o conhecimento do seu superior. Da mesma forma, se queres subir na hierarquia espiritual, precisas de Deus. Procura a intimidade com Deus. Para aumentar a sua posição espiritual, é essencial aprofundar a sua relação com Deus. Não se pode subir mais alto com uma relação instável. Agora é o momento de investir no seu relacionamento com Deus. Construa agora essa intimidade e agarre-se a Deus como um ímã. Tal como a intimidade faz prosperar todas as relações, é essa mesma intimidade que o fará prosperar. Enquanto não for sério com Deus, nunca poderá crescer e subir mais alto. Envolva-se em oração regular, adoração e estudo da Bíblia para conhecer o coração de Deus e alinhar a sua vida com a sua vontade. O crescimento é quando começa a fazer a vontade de Deus, e não o pode fazer sem intimidade. Se quiser subir mais alto e tornar-se melhor do que está agora, precisa dessa intimidade com Deus. Que o ar que respiras grite o nome do Senhor. Procurem a sua orientação e permitam que o seu Espírito vos conduza em todos os aspectos da vossa vida. Aprenda a ter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Deseje-a. Tende sede disso. Amado, permanecerás o mesmo se não tiveres sede de uma promoção na tua posição espiritual. Tenha fome do poder de Deus, e deixe que esse desejo e essa sede o levem à intimidade. Consegues acordar todos os dias para Deus e dormir com Deus como a última pessoa no teu pensamento? Deve esforçar-se por ter comunhão pessoal e tempo com Deus, independentemente do seu horário. Chegou o momento de levar a sua Bíblia e de a abrir para saber mais sobre Deus. Não se pode ser íntimo de alguém que não se conhece. É a altura de se tornar sério com Deus. Quando perceber e compreender que a leitura da Bíblia não é uma obrigação, mas uma forma de saber mais sobre Deus, o seu grande amor e os seus padrões, pode desfrutar e construir intimidade com Ele.
Pare de ver a leitura da Bíblia como um trabalho. É uma comunhão com Deus. Ficamos a saber o que o Senhor quer de nós, e Ele, por sua vez, revela-se e abre o nosso entendimento para as coisas espirituais. A Bíblia diz em Mateus 4:4. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este versículo diz que não podemos viver apenas de alimento para o nosso corpo, mas que também precisamos de alimento para o nosso espírito. Somos uma composição de corpo, alma e espírito. Não pode obter a autoridade que deseja se não alimentar o seu espírito com o que ele precisa. Por exemplo, se a bateria do seu telemóvel estiver fraca, ele não pode fazer absolutamente nada por si. E o telemóvel, embora seja útil por si só, pode tornar-se inútil por causa de uma bateria fraca. Da mesma forma, enquanto não alimentar suficientemente o seu homem espiritual, não poderá aceder à autoridade espiritual que Deus colocou dentro de si. Ao construir uma intimidade com Deus, meditando na sua palavra, adorando-o, rezando e falando com ele, está também a alimentar o seu homem espiritual. Não está cansado de ser um cristão sem qualquer autoridade e poder? Dê à sua vida espiritual a mesma atenção que dá ao seu corpo. O seu espírito também precisa de ser alimentado. As pessoas que se elevam espiritualmente conhecem a realidade e a severidade das obras do diabo e compreendem a importância de desenvolver um espírito forte para lhe resistir. Amado, seria melhor se você tivesse poder neste mundo perverso. Se você não está pronto para fazer tudo o que é necessário para andar na autoridade espiritual que Deus lhe deu, então esteja preparado para ser perturbado pelo diabo. Leia sua Bíblia todos os dias. Não se canse, não fique cansado. Precisa de construir essa intimidade com Deus hoje. Sabias que aprendes mais sobre Deus ao leres a Bíblia? Quando não se cria tempo para estudar a palavra de Deus, nunca se pode conhecê-lo. Amados, saibam que, por cada dia que não estudaram a Bíblia, perderam uma oportunidade de conhecer melhor Deus nesse dia. É também vital saber que tomar um lanche por semana, ou seja, no culto de domingo, não é suficiente para o sustentar espiritualmente. Em vez de um lanche por semana, por que não tomar diariamente o pequeno almoço, o almoço e o jantar completos, meditando na palavra de Deus? Precisa de refeições quentes diárias para resistir a todas as provações numa posição de vitória. É preciso organizar a sua agenda em torno da palavra, em vez de tentar encaixar a palavra na sua vida agitada. Isso significa que a palavra de Deus tem de se tornar uma prioridade na sua vida, e não algo que faz no seu tempo livre. Tens de fazer dela a primeira coisa de que precisas de manhã. Se queres ascender e subir na hierarquia espiritual, prepara-te para fazer do estudo da palavra de Deus uma prioridade. Algumas coisas com Deus são tão pessoais e íntimas que não podem ser descritas com palavras. Só podem ser sentidas com o coração. É a verdadeira intimidade com Deus. Quando começamos a desfrutar da intimidade com Deus, sentimos que mais ninguém pode compreender a nossa ligação especial com Ele, porque é totalmente pessoal. Sabias que, para além de crescer espiritualmente, construir intimidade com Deus, torna-te querido por Deus, e tal como Abraão, tornas-te alguém com quem o Senhor pode partilhar segredos. Se ainda não se comprometeu com uma relação pessoal com Ele, chegou à altura de o fazer. Uma relação com Deus não está repleta de exigências e deveres religiosos. Ele não lhe pede que se transforme antes de se comprometer com Ele. Pede-lhe que venha como está, e com o desejo de o conhecer melhor. Aproxime-se de Deus para que Ele se aproxime de si. Depois de o ter feito, pode iniciar uma conversa com Ele, que durará toda a vida. Tal como uma relação íntima com outra pessoa requer uma conversa, a intimidade com Deus é a mesma. A conversa com Ele acontece através da leitura da Bíblia, a sua principal forma de comunicar consigo, e da oração, uma conversa bidirecional entre si e Ele. Se quisermos crescer espiritualmente, temos de estar dispostos a investir na nossa relação com Deus. Número 2. Praticar a obediência. A obediência é a chave para a promoção espiritual. Como filho de Deus, a obediência é o que acelera os seus resultados. Vejamos a vida de Samuel.
Samuel era um jovem quando o Senhor o promoveu espiritualmente. Deus falava com ele quando era jovem, e Samuel tinha mais autoridade aos olhos de Deus do que até mesmo os filhos de Eli, que eram sacerdotes antes dele. Por quê? Porque Samuel obedecia ao Senhor e estava pronto a fazer tudo o que Deus mandava. O que é que você faz quando Deus lhe dá instruções simples? Concorda ou discute com ele? A sua obediência à palavra de Deus, ao seu espírito e às suas instruções determinará o seu crescimento espiritual. Deus não o levará mais alto enquanto não aprender a obedecer a instruções simples. Ele quer filhos humildes e obedientes, não filhos de coração duro. Deves tratar dos assuntos espirituais com grande obediência. Deus está muito interessado e atento à forma como lidamos com as suas instruções. Quando pensamos que ninguém está a ver, Deus olha para nós e presta a máxima atenção. Foi o que aconteceu com o rei Saul. A sua desobediência fê-lo perder a mão de Deus na sua vida. Não sejas mais importante do que as instruções. Recebe a instrução de Deus com um coração obediente. Pare de raciocinar e de contemplar a instrução. Faça-a. Em Hebreus 5:8, a Bíblia diz o seguinte sobre Jesus: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelo que sofreu. Até Jesus, nosso Senhor, foi obediente. Ele tinha todos os motivos para dizer não ao Pai e dar-lhe outras opções para salvar o seu povo. Mas Jesus não fez isso. Jesus foi obediente. Teve de obedecer a Deus para que a sua obra pudesse ser perfeita. Não existe crescimento espiritual instantâneo. E não existe crescimento espiritual sem obediência total. Essa obediência era importante para Jesus e deve ser importante para nós. Deus precisa que sejamos completamente obedientes para que Ele possa fazer grandes coisas na nossa vida. Ninguém cresce espiritualmente se não for obediente. Ele precisa da sua entrega total. A sua desobediência pode impedir que a obra de Deus seja concluída. A sua desobediência pode atrapalhar o caminho de Deus. E é por isso que Deus desaprova a desobediência. Ele odeia-a e afasta essa pessoa sempre que a vê desobedecer. Foi o que aconteceu a Moisés. A sua desobediência às instruções de Deus para ir buscar água para os israelitas fê-lo perder a terra prometida. Por que é que achas que ainda estás na mesma fase até agora? Reflita sobre si próprio. Se quiser crescer em termos espirituais e ter grande autoridade, tudo o que tem de fazer é submeter-se e entregar-se completamente àquele que está 100% empenhado em aperfeiçoar a sua obra em nós. Pode ser difícil porque está num mundo onde a desobediência está na ordem do dia. No entanto, sabe o que quer de Deus, por isso deve obedecer-lhe completamente. A obediência a Deus deve estar no centro da sua vida. É a pedra angular do seu relacionamento com Deus e essencial para o crescimento espiritual. Quando Ele lhe diz para se levantar, você levanta-se. E quando Ele diz para nos sentarmos, sentamo-nos sem fazer perguntas. Ser obediente a Deus significa seguir os seus ensinamentos e mandamentos, mesmo quando a instrução é difícil e incômoda. A obediência não é apenas quando as coisas são fáceis, mas em todas as situações. Deus não dará poder a um homem que não o quer ouvir. Sabe o que aconteceu a Balaão? Deus não enviou Balaão para amaldiçoar os israelitas. No entanto, ele estava a caminho de o fazer. E adivinha o que Deus queria usar para o impedir? A morte. Assustador, não é? Deus tinha dado a Balaão autoridade espiritual para que tudo o que ele dissesse se realizasse, e Deus estava pronto a tirar-lhe a vida para que ele não fizesse mau uso desse poder. Obedecer a Deus exige que deixemos de lado os nossos desejos e ambições e nos submetamos à vontade de Deus. Por vezes, é preciso renunciar aos confortos da vida cotidiana. Obediência significa renunciar à carne e aos confortos para poder fazer o que o Pai quer de si. Não se pode crescer quando não se obedece. É como repetir a mesma aula durante anos. A obediência é a sua chave de passagem para outro nível no espírito. Amado, lembre-se do rei Saul. Saul não era o retrato da obediência. Ele seguia a Deus seletivamente quando lhe era conveniente.
Deus finalmente se cansou dele depois de ter dado a Saul instruções específicas sobre o que ele deveria fazer na batalha. E Deus substituiu Saul por causa da sua desobediência. Ele está mais interessado num coração que queira obedecer-lhe e segui-lo do que numa mente que tente racionalizar a forma de lhe agradar e de fazer as coisas à sua maneira. A obediência é de extrema importância. Cada passo de crescimento na vida cristã é um passo de obediência a Cristo. Onde não há obediência, não há crescimento espiritual. Vamos explorar outros passos. Número 3. Desenvolver a autodisciplina. A consistência é essencial para crescer espiritualmente. Será excelente quando conseguir agarrar-se ao que precisa de fazer para crescer e o fizer continuamente. Quantas vezes já decidiu rezar e jejuar, mas não foi fiel a essa decisão? A disciplina é a determinação firme e forte de continuar, aconteça o que acontecer. A disciplina falo-á optar por fazer o que deve ser feito quando a sua carne lhe diz para fazer o que quer. Precisas de disciplina para te ajudar a obedecer a Deus e a ouvi-lo. Não pode crescer e ir mais longe na vida se não for autodisciplinado. A disciplina não é uma virtude secundária opcional, mas faz parte do ser cristão. Se o seu desejo genuíno é crescer à semelhança de Cristo, a melhor coisa que pode fazer é aprender a cultivar a disciplina, pois é pela disciplina que se apodera dos meios de graça que Deus providenciou para o seu florescimento espiritual. O homem ou a mulher de Deus disciplinado abre a palavra diariamente, luta por tempos de oração secreta e não abandona a comunhão dos santos. Por vezes, não quer orar e estudar a palavra de Deus. A disciplina ajudá-lo a fazer o que é correto. No processo de crescimento espiritual, é preciso ser bem disciplinado. É preciso ter autodisciplina, porque a tentação está em todo o lado. Vivemos num mundo de tentações. Estamos num mundo onde o pecado nos bate à porta todos os dias. Nem todos eles são abertamente pecaminosos, mas uma diversão benigna, se não for controlada, pode transformar-se numa indulgência doentia ou mesmo num vício de ver futebol ou jogar jogos de vídeo, por exemplo. Há alturas em que sabemos que devíamos ter dedicado tempo ao nosso crescimento espiritual, mas, por falta de autodisciplina, permitimos que coisas que não são necessárias ganhem a nossa atenção. É preciso disciplina para resistir à tentação, elevar-se acima da linha de água e ser o cristão maduro e produtivo que Deus o criou para ser. Você não pode ceder a todos os ventos que sopram e ainda esperar crescimento na sua vida espiritual. Amado, muitos pecados contra os quais você luta são meramente frutos de uma vida indisciplinada. A fofoca é fruto de uma língua indisciplinada, a luxúria de uma mente indisciplinada e a ira de um orgulho indisciplinado. É preciso disciplina para vencer esses pecados que nos assediam no poder do Espírito. Se não quisermos ser dominados pelo pecado, então temos de aprender a dominar as nossas almas. Para esta grande tarefa, precisamos de disciplina. Somos chamados a viver uma vida de disciplina. Uma vida que o chama a passar os muitos testes da tentação que tentarão influenciar ou distraí-lo de Deus e da sua vontade para a sua vida. Numa altura da vida de Jesus, ele foi testado e teve de resistir à tentação enquanto estava no deserto. Apesar da tentação, Jesus manteve-se disciplinado no seu objetivo, tendo-nos em mente. Jesus viveu constantemente uma vida incômoda que exigia muita disciplina. Passou de rei a servo, a ser respeitado, a ser desrespeitado e muito mais. A autodisciplina não tem nada a ver com as suas circunstâncias atuais. Não pense que não pode ser disciplinado só porque as coisas não estão a correr bem. Agora é o momento de trabalhar a sua autodisciplina. Faça a coisa certa na hora certa. À medida que crescer na hierarquia espiritual, terá mais responsabilidades. É preciso disciplina para saber o que fazer na hora certa. Para ser disciplinado, faça o seguinte. Primeiro, coloque Deus como prioridade, acima de todas as coisas. Priorize Deus e tudo o que se relaciona com Deus acima de todas as coisas. Quando der prioridade a Deus, será fácil render-se a Deus e não à sua carne. Deixe que Deus esteja no centro da sua vida. Dê-lhe o controle total.
Em segundo lugar, elimine todas as distrações e coisas desnecessárias. Não pode ter tempo para rezar e estudar a palavra quando ainda está viciado em ver filmes durante longas horas. Tem de eliminar algumas atividades que não são produtivas e que o estão a ajudar. A autodisciplina significa que tem de se retirar desses grupos de coscovilice. Além disso, seja intencional em tudo o que faz. Anote as coisas que faz e as que lhe tiram a atenção. Se crescer em posição e autoridade espiritual, tem de ser exigente com as coisas que acontecem na sua vida. Seja sensível para saber quando está a desleixar-se. Número 4. Praticar o perdão. Sabe que pode estar a rezar, a jejuar, a estudar diariamente a palavra de Deus, a fazer tudo o que o Senhor lhe pede, e sem perdão, continuar a não crescer? O perdão é uma instrução de Deus. É o estilo de vida a que somos chamados como filhos de Deus. O perdão é essencial para lhe trazer paz e libertá-lo do ódio. Ao perdoar os outros, está a libertar-se da ansiedade, do ressentimento e da raiva. E isto abrir-lhe-á a porta para crescer espiritualmente. Perdoar alguém pelo mal que lhe causou extingue os danos do passado. O passado deixa de obstruir o seu crescimento espiritual, porque já não está atolado em energia negativa. Não podes ascender quando ainda estás amarrado pela falta de perdão. Para o teu crescimento, precisas de aprender a perdoar os outros. O perdão lava a dor acumulada dentro de ti, que de outra forma, corroeria a tua alma. Permite-lhe olhar para a frente em vez de ficar a remoer o seu passado. O perdão aprofunda a sua jornada espiritual, criando um espaço para a compaixão, o amor e uma ligação mais profunda com o divino. Permite-lhe espelhar a misericórdia de Deus, fomentando uma relação mais próxima com Ele. Ao perdoar, obedece ao mandamento de Deus, abrindo-se para receber o seu perdão e a sua graça. Em Mateus 18, 21, 22, Jesus enfatiza o lugar do perdão. Ele diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não 7 vezes, mas 77 vezes. Não há desculpa para a falta de perdão. Deus quer que perdoe todos os que pecam contra si, independentemente do número de vezes que pecaram contra si ou da gravidade do pecado. Quando permitimos a falta de perdão no nosso coração, ela pesa-nos e impede-nos de fazer o que Deus quer que façamos. A falta de perdão cria automaticamente um fosso entre si e Deus. Afasta-o de toda a provisão divina disponibilizada em Cristo Jesus. O perdão ajuda-o a deixar para trás e a seguir em frente. Deus não o quer preso ao passado. É preciso seguir em frente e deixar ir para que nada atrapalhe a sua caminhada com Deus. As ofensas virão, as traições virão, e serás injustiçado e oprimido, mas estejamos prontos para perdoar. Não perdoe com base na medida do pecado. Perdoe porque Deus o chamou para o fazer. A simples instrução de Deus é que tratemos os outros como Ele nos tratou a nós. Ele ama o mundo e deseja que ame os outros como Ele o amou a si. Lembra-se de quando ofendeu Deus com as suas ações e correu para Ele? Ele não o perdoou? E as vezes em que não lhe pediste perdão? Ele destruiu-o. Deus deseja que te tornes no seu reflexo de perdão. Em tudo o que fizer, deixe que o perdão seja o seu estilo de vida. Seja bondoso e compassivo para com os outros e perdoe a todos, tal como Cristo o perdoou a si. Eu sei que dói quando se lembra de como o seu pai se impôs a si próprio e lhe tirou a dignidade. Mas Deus está a pedir-lhe que o perdoe hoje. Ele quer que o deixes ir e que o deixes entrar. Enquanto mantiveres o teu pai no teu coração, ele continuará a ser um peso que te impede de subir na hierarquia espiritual. Consegue imaginar como Deus se sentiu quando viu as suas criações a comportarem-se mal e a estragarem o belo mundo que criou? No entanto, ele não fez isso. Ele perdoou-nos. Portanto, sejam imitadores de Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor, e nele não há maldade. Imitem Deus, e deixem que seja Ele a quem admiram. Imitem o seu estilo de vida que perdoa.
Não permita que a ofensa de nada ou de ninguém o faça pecar contra Deus. Caminhe no caminho do amor, tal como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício perfumado a Deus. Cristo ainda não pecou. Estava pronto a morrer por nós. O perdão não tem a ver com a outra pessoa. Tem a ver consigo. Deixe que o Espírito Santo abra o seu coração para perdoar. Deixe de guardar rancor. Quanto mais o fizer, mais se afastará de Deus. Perdoar, como Cristo fez, envolve sacrifício. Significa estar disposto a dar a vida pelos seus amigos e até a amar os seus inimigos. Significa que talvez seja necessário continuar a perdoar aquela pessoa que roubou o seu trabalho e ficou com a recompensa que poderia ter sido sua. O perdão não é um evento único para cada transgressão. É um processo contínuo que muitas vezes exige que perdoe a mesma transgressão repetidamente no seu coração. Uma vez que o diabo percebe a falta de perdão na sua vida, torna-se fácil para ele visá-lo. E ele continuará a colocar armadilhas de ofensas à sua volta. Independentemente da sua estatura espiritual e das suas proezas, quando permite a falta de perdão na sua vida, torna-se difícil para Deus aumentá-lo, e isso vai automaticamente afastá-lo de Deus. Trate o perdão com uma prioridade significativa. É um aspecto importante da sua vida. É chamado a perdoar até que o seu coração esteja curado e livre de ressentimentos e que adopte verdadeiramente uma atitude de amor para com a outra pessoa. O perdão é mais do que um ritual. É uma prática contínua e um modo de vida. Embora possa parecer um compromisso para toda a vida, a disciplina do perdão pode ser incrivelmente libertadora e refrescante. Quando perdoa mais, tem mais acesso a Deus, e a verdade é que Deus quer que esteja com ele sem peso e sem qualquer ligação negativa. Peça a Deus forças para o ajudar a continuar a amar e a perdoar os outros. Diga-lhe que guarda rancor e peça-lhe ajuda. E, de fato, o Senhor irá ajudar-te. Número 5. Rodeie-se de pessoas que o influenciem positivamente. Não se pode crescer no isolamento. Deus não o criou para ser solitário. E há coisas que só se conseguem através das pessoas. Por exemplo, alguma vez pensou em embarcar num projeto e não sabia como o fazer, mas um amigo seu aconselhou-o, e tudo correu tão bem? Esse é o poder das influências positivas. Algumas pessoas são mais maduras espiritualmente do que tu, então por que não aproximar-se delas e aprender? Sabe que o seu crescimento será mais fácil quando andar com pessoas que pensam da mesma maneira e com pessoas que o podem guiar. Rodeie-se de influências positivas que o guiarão no caminho do Senhor. Se tudo o que tem como amigos são apenas parceiros de conversa fiada, talvez precise de se reajustar e trabalhar em si próprio. Em Provérbios 13:20, a Bíblia diz: "O que anda com os sábios cresce sábio, mas o companheiro dos tolos sofre dano." Ande com os sábios. A companhia que tens influencia-te. Deus quer que você, como crente, ande com outros crentes. Quando Jesus estava neste mundo, não estava sozinho. Andava com os seus discípulos e comungava com eles. Também precisa de ter um bom relacionamento com as pessoas. Muitas bênçãos esperam por si no meio de pessoas piedosas. Não fiques isolado quando tens muitas pessoas maravilhosas. Com todos os seus horários ocupados, pode parecer impossível criar tempo para os outros. No entanto, quando encarar isto como uma prioridade e uma necessidade, arranjará tempo para isso. Tenha grupos pessoais de estudo da Bíblia, onde possa partilhar a palavra de Deus e rezar em conjunto. Rodeie-se de pessoas para que Deus possa usar os seus conselhos para o orientar. Consegue contar pelo menos 5 pessoas na sua vida que se enquadram nesta categoria? O essencial é que deve percorrer um caminho correto e fazê-lo de mãos dadas com outras pessoas de Deus. Aprenderá muito e crescerá mais depressa se andar com pessoas que cresceram espiritualmente mais do que você. As pessoas com quem andamos são naturalmente influenciadas por nós. Quanto mais ouvir conselhos divinos, mais poderá andar em sintonia com a vontade de Deus para a sua vida. Rodeie-se de pessoas que pensam como você. Pessoas que o ajudarão a ser a melhor versão de si mesmo. Pode não saber o que está a faltar na sua vida, até ver pessoas a caminhar nesse aspecto.
Sabe que não desejará crescer a não ser que tenha à sua volta pessoas piedosas que estão a fazer grandes progressos espirituais? Procure um grupo comunitário de crentes para o ajudar a saber que está destinado a ser a melhor versão de si mesmo, mesmo que não entre num grupo de crentes. Basta procurar pessoas genuínas e piedosas que acreditem no melhor de si e estejam dispostas a ajudá-lo. E seja intencional em relação a esse relacionamento, pois o Senhor o guiará. Os nossos pares têm de facto um impacto sobre quem somos. Se pessoas edificantes o rodearem, terá a responsabilidade de ser a melhor versão de si mesmo. Ao ser influenciado, tem também a oportunidade de influenciar as pessoas à sua volta. É verdadeira a afirmação de que as más companhias corrompem o bom caráter. Amado, não brinque com as companhias que tem se quiser crescer. Se Ruth tivesse seguido os passos de Orfa, hoje não teríamos ouvido falar dela. Ore a Deus para que Ele traga homens e mulheres piedosos ao seu caminho. Peça-lhe que plante homens e mulheres no seu caminho. Se quiser crescer em termos espirituais, precisa daqueles que cresceram mais do que você. Deus pode orquestrar o seu caminho e conduzi-lo às pessoas certas. Seja sensível e saiba discernir quando Deus o está a pôr em contato com algumas relações piedosas. O ferro afia o ferro. Acabe com as amizades inúteis e sem proveito. O objetivo é crescer e tornar-se forte no Senhor. Não perca tempo com pessoas que não o ajudarão a atingir esse objetivo. Cerque-se de influências positivas, seja exigente e cuidadoso com as suas associações, e veja como Deus continuará a guiá-lo. Antes de continuarmos, se ainda não gostou deste vídeo e subscreveu, faça-o agora e clique no botão de notificação para receber mais mensagens inspiradoras. Há ainda outras formas especiais de crescer na sua posição espiritual. Vamos a elas. A sexta pode surpreender-vos. Número 6. Envolver-se em oração e jejum consistentes. O jejum e a oração são as formas mais eficazes de aumentar a sua posição espiritual. O jejum e a oração são exercícios espirituais que o ajudam a tornar-se mais espiritual, sensível e sábio. Não foi ordenado nas Escrituras como uma ordem, mas é necessário para o crescimento e desenvolvimento de qualquer crente. O jejum e a oração implicam reservar tempo para se afastar das coisas que satisfazem a carne, de modo a poder concentrar-se em Deus e passar tempo com Ele. Jejuar significa renunciar a coisas agradáveis para atingir um objetivo mais elevado. O jejum é uma abnegação. É um sacrifício que nos torna mais fortes no final. Para poder comandar o poder de Deus e ter a capacidade de expulsar demônios, é preciso jejuar e rezar para poder libertar o poder espiritual que Deus já lhe deu. É preciso compreender que não se está a mudar Deus quando se jejua e reza. Em vez disso, está a mudar a si próprio. O jejum não muda Deus. Ele poda, fortalece e torna-o melhor do que antes. Podes estar fraco espiritualmente com a ausência de poder para ordenar que as coisas aconteçam, mas se abrires o teu coração e jejuares frequentemente, continuarás a crescer em poder de forma constante. É como ir ao ginásio. Quando vais ao ginásio e fazes vários exercícios, esses exercícios tornam-te fraco, mas no sentido real, ficas mais forte. Quando acabamos os treinos, sentimos-nos cansados. Por vezes, até temos vontade de desistir, mas a verdade é que estamos a ficar fisicamente mais fortes. O mesmo acontece no domínio do espírito. Quanto mais jejuamos e rezamos, mais fortes nos tornamos. Esta é a diferença entre os crentes. Um crente pode rezar em nome de Jesus e isso não acontecer. Não porque o nome de Jesus seja impotente, mas porque a pessoa que reza não tem a capacidade espiritual para realizar o que deseja. Outro crente que tenha crescido no domínio do Espírito pode fazer a mesma oração e as coisas começam a acontecer porque a pessoa que proferiu essas palavras tem força e poder espirituais. No domínio físico, podemos fingir as coisas, mas no domínio do Espírito tudo está descoberto. Não se pode esconder nada. Tanto os espíritos demoníacos como o Espírito Santo sabem quem somos e o que fazemos em segredo.
Se não obtiveste o poder de Deus ao jejuares e orares, não podes comandar algumas coisas. O poder espiritual está em níveis. Tal como algumas pessoas são mais fortes do que outras fisicamente, o mesmo acontece no domínio espiritual. Algumas pessoas podem comandar algumas coisas que outras não podem. É preciso prestar atenção ao jejum e à vida de oração para crescer na sua posição espiritual. A Bíblia está repleta de líderes piedosos que jejuaram e oraram antes de iniciarem o seu ministério, como Jesus, ou durante o seu ministério, como Moisés. Até as pessoas perguntaram a Jesus quando repararam que os seus discípulos não estavam a jejuar como os outros. Jesus disse-lhes que era porque o noivo ainda estava com eles e que viriam dias em que ele já não estaria com eles. Nesses dias, eles jejuarão. O jejum não é um fardo. Deve ser feito de um ponto de vista compreensivo, ou todo o exercício será em vão. Alguns crentes veem o jejum como um fardo extenuante, mas se compreenderem o que ele faz em vós, compreenderão por que precisam de jejuar e orar. O jejum fortalece-nos espiritualmente. Foi isto que o apóstolo Paulo quis dizer quando afirmou em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Ainda que exteriormente estejamos a definhar, interiormente estamos a ser renovados de dia para dia. O seu homem exterior pode estar a perecer ou a enfraquecer quando jejua, mas o seu homem interior está a ser renovado. Quando estamos fisicamente fracos por causa de um jejum, então ficamos espiritualmente mais fortes. É esse o princípio. Houve uma altura em que Jesus levou Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração e teve um encontro com Moisés e Elias. Os restantes discípulos foram deixados para trás, e um homem que tinha um lunático trouxe a criança aos discípulos, mas eles não conseguiram curá-la. Tentaram tudo o que podiam, mas não resultou. Quando Jesus desceu, o homem ajoelhou-se diante de Jesus e explicou-lhe o que tinha acontecido. Então Jesus repreendeu o demônio, que se afastou dele, e o menino ficou curado na mesma hora. Depois de o homem ter saído, os discípulos foram ter com ele e perguntaram-lhe por que é que não conseguiam expulsar o demônio. Jesus disse que era por causa da incredulidade deles e porque alguns espíritos só podiam sair por meio de jejum e oração. Só é possível vencer algumas batalhas através do jejum e da oração. O jejum e a oração são ferramentas poderosas que o podem ajudar a crescer na sua posição espiritual. Além disso, é preciso ter cuidado para não fazer greve de fome. Deves associar o teu jejum a orações. Caso contrário, será apenas uma greve de fome. Durante o jejum, não podes ver filmes, passar tempo nas redes sociais, falar com os teus amigos para passar o tempo, jogar jogos ou fazer outras coisas. O jejum é um período em que nos afastamos do mundo e nos concentramos apenas em Deus. O jejum é um período para estreitar a sua visão apenas para Deus. É um tempo para desligar intencionalmente as notificações, as reuniões e as distrações para se concentrar em Deus. Se tudo o que fizer durante o jejum for esperar que chegue uma determinada hora para comer, não vai obter todos os benefícios do jejum. Quando se sentir fraco por estar a jejuar demais, lembre-se que é a única forma de se fortalecer para fazer proezas para o reino de Deus. O jejum é uma das formas de se equipar para crescer na sua posição espiritual. Não é o único alimento de que se pode jejuar. Podemos jejuar de pessoas, redes sociais, jogos, filmes, passeios ou outros prazeres carnais. O objetivo do jejum é arranjar tempo para se concentrar em Deus, para que possa crescer espiritualmente. Se dedicar ao jejum e à oração com frequência, verá um progresso tangível nas suas capacidades espirituais com o tempo. Também notará que o poder do Espírito Santo pode trabalhar eficazmente em si, sem restrições. Lembre-se, o jejum muda-o a si, não a Deus. Remove as obstruções do seu espírito e torna-o suficientemente leve para ouvir Deus e permitir que ele flua através de si facilmente. Por isso, se quiser crescer na sua posição espiritual, empenhe-se mais no jejum e nas orações. Número 7. Procura a orientação de Deus. Qualquer feito que deseje, já foi realizado por alguém.
E a melhor maneira de atingir o mesmo objetivo com menos erros é seguir os passos daqueles que passaram pelo caminho que pretende percorrer. A mentoria é uma das formas de crescer na sua posição espiritual. Quando se submete a mentores piedosos que têm os seus bons interesses no coração, eles guiá-lo-ão para certas ações e passos que deve seguir e que o ajudarão a tornar-se um gigante espiritual. A tutoria e o discipulado são ingredientes vitais na formação dos homens. E para que sejamos feitos como Deus quer que sejamos, temos de estar dispostos a submeter-nos a alguém que nos ajude na nossa caminhada. Muitos jovens querem fazer tudo sozinhos. Querem cometer os seus próprios erros, aprender as suas lições e crescer ao seu próprio ritmo. Mas esta não é a melhor abordagem à vida, porque a maior parte dos erros que cometerá ao avançar sozinho podem ser simplesmente evitados se aprender com outros que o precederam. Uma parte significativa do ministério de Jesus na Terra foi para com os seus discípulos. Passou muito tempo a formá-los e a partilhar revelações e conhecimentos profundos. Quando estava com a multidão, falava por parábolas, mas quando estava com os discípulos, explicava as parábolas para que eles pudessem compreender o que ele estava a fazer e também para que pudessem crescer no seu caminho espiritual. Jesus estava empenhado no discipulado porque é assim que os homens são construídos em capacidade espiritual. Um mentor é como um tutor que nos mostra o caminho e nos discipula até amadurecermos. A Bíblia diz em Gálatas 4:1-2. O que estou a dizer é que enquanto o herdeiro for uma criança, não é diferente de um escravo, embora possua toda a propriedade. Ele está sujeito a tutores e curadores até o tempo determinado por seu pai. Ser sujeito a tutores e curadores que te formarão desde criança até a idade adulta. Esses são os teus tutores e professores. Luta contra o orgulho que te quer impedir de te submeteres a alguém. Não é uma fraqueza, mas a melhor decisão para acelerar o teu caminho. Elias foi mentor de Eliseu durante anos. Foi assim que ele cresceu espiritualmente, e quando Elias estava prestes a partir, pediu uma porção dupla do seu espírito e recebeu o que pediu. Josué foi um homem que Moisés orientou. Josué tornou-se servo de Moisés e tornou-se um grande líder depois da morte de Moisés. Deus encarregou-o de liderar porque Moisés o tinha orientado. Ele tinha visto Moisés a liderar o povo e tinha-o seguido muitas vezes até o monte para ouvir Deus. Só se pode liderar quando se é um bom seguidor de Cristo. O apóstolo Paulo disse ao povo que o seguisse como ele seguia Cristo. Só somos bons líderes quando Deus nos aprova como seguidores exemplares do caminho. Podemos aprender de duas maneiras: cometendo erros ou seguindo um mentor. Os mentores dão-lhe o apoio, o encorajamento e a sabedoria de que precisa para viajar mais depressa e tomar decisões pré-informadas com base nos erros do passado e nos conhecimentos que adquiriram. Não despreze a orientação se quiser crescer na sua posição espiritual. Além disso, antes de te submeteres a alguém como teu mentor, estuda a pessoa e os resultados que ela tem. Não se pode dar ao luxo de submeter a sua vida a qualquer pessoa. É preciso verificar o caráter, as crenças e a paixão da pessoa, para que não sejamos erradamente orientados para um caminho diferente. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11:1: Sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Tem de validar que a pessoa a quem se está a submeter para ser orientado teme a Deus, e também tem os resultados que procura ter. Se estas coisas não estiverem presentes, então o mentor não é aconselhável. Siga aqueles que chegaram onde você quer chegar, não aqueles que não sabem onde você quer chegar ou que nem sequer estão a chegar lá. Isso vai fazer-nos descarrilar e levar-nos para um caminho diferente. Número 8. Caminhe no amor. O amor é a natureza de Deus, e não podemos assumir que um crente cresceu a menos que haja uma tremenda mudança na sua vida amorosa. A sua vida amorosa é a prova mais evidente da sua conformidade com a imagem e natureza de Cristo. Qualquer pessoa pode dizer que ama a Deus e que está desesperada por fazer avançar o seu reino. Mas sabemos que ama a Deus não apenas pelas palavras que diz, mas pelas suas ações e pelas convicções que expressa através do seu estilo de vida.
Jesus disse em João 14,15: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Isto significa que a definição de amor a Deus não está em meras canções ou lágrimas, por muito boas que sejam, mas na sua vontade de obedecer aos mandamentos de Deus. Quando se permanece obediente a Deus, isso prova que se o ama. O amor é o verdadeiro teste da maturidade espiritual. Alguns crentes têm os dons do Espírito que lhes foram prodigamente dados, mas faltam-lhes os frutos. Não sabem viver em paz. Irritam-se com as mais pequenas coisas e não sabem controlar-se. É a prova de que ainda são bebês espirituais, independentemente dos dons espirituais que manifestam. Na maioria das vezes, as pessoas são tentadas a pensar que, por manifestarem um dom do Espírito, cresceram e se tornaram uma grande pessoa no reino do Espírito, mas isso não é verdade. Pode ter dons espirituais e continuar a ser um bebê espiritual. Este foi um dos desafios que o apóstolo Paulo enfrentou na igreja de Corinto. Eles operavam muitos dos dons espirituais, mas ainda eram carnais e orientados para si mesmos. Faziam as coisas apenas para seu proveito e não para Cristo. Ter os dons não significa que se tenha crescido em Cristo. A prova da maturidade espiritual é a capacidade de amar como Cristo. É preciso aumentar a sua vida amorosa para aumentar a sua posição espiritual em Deus. É preciso praticar o amor e andar no amor. Tens de ser um homem ou uma mulher de amor. Tens de te treinar para não amares as pessoas apenas pelo que fazem e pelo que recebes delas, mas pelo que são, pelo que representam e pelo que Deus fez delas. Deus não ama as pessoas por causa do que elas podem fazer por Ele. Ele ama-as porque quer fazer algo por elas. Dar-lhes o dom da salvação. Se o seu amor pelas pessoas é apenas pelo que pode ganhar com elas, tem de começar a amá-las porque Deus lhe ordena que ame, e também porque está na sua natureza amar como Cristo. Quando as pessoas o aborrecem, o que é que faz? Reage ou escolhe agir com amor? É assim que crescemos na nossa posição espiritual. Se não crescermos na nossa vida amorosa, nunca poderemos crescer na nossa posição espiritual. No livro de Coríntios, o apóstolo Paulo disse que podia ter tudo, fazer caridade e andar em diversos dons, mas se não tivesse amor, não era nada. Ele entendia qual era a sua prioridade. A prioridade do apóstolo Paulo não era a fama, mas o crescimento em Cristo, que vem do amor. É por isso que as Escrituras nos ensinam a amar aqueles que nos odeiam e nos maltratam, e a rezar por aqueles que nos fazem mal. Jesus não está a ensinar-nos a sermos tolos. Pelo contrário, está a mostrar-nos o caminho para crescermos. Quando Jesus ia morrer na cruz por causa dos homens, eles apedrejaram-no, cuspiram nele, zombaram dele e bateram-lhe. No entanto, ele nunca reagiu, nem lhes respondeu. Isso aconteceu porque ele tinha crescido em maturidade. Um estilo de vida de amor é a prova mais evidente de maturidade. É preciso começar a andar em amor intencionalmente para aumentar a sua posição espiritual. Se andar pelas emoções, terá dificuldade em crescer espiritualmente, porque o amor fará sempre o contrário do que os seus sentimentos lhe pedem. Se uma pessoa lhe der uma bofetada, por exemplo, as suas emoções dir-lhe-ão para retribuir a bofetada, mas o amor dir-lhe-á para não o fazer. Não porque sejas um tolo, mas porque queres aumentar a tua posição espiritual. Quando andas no amor e agradas a Deus, as tuas orações são facilmente atendidas, porque não há pecado a bloquear o teu caminho para Deus. Quando pecamos ou desobedecemos, impedimos Deus de responder às nossas orações. É por isso que a Bíblia diz que as vossas iniquidades têm impedido Deus de ouvir os vossos pedidos. Deus quer responder e ajudá-lo, mas os seus pecados podem impedi-lo. Caminhe conscientemente no amor. Crie o hábito de amar as pessoas, não por sua conta e risco, mas tal como Cristo o teria feito. Ame os outros tal como Cristo o amou. Perdoe os outros tal como Cristo o perdoou a si. Quero recordar-vos que o amor de Deus não se baseia em emoções, mas em ações. Nem sempre nos apetece fazer o que devemos fazer, mas porque amamos Deus e os que nos rodeiam, somos obrigados a fazer o que está certo, independentemente do que as nossas emoções possam dizer.
Se quiser crescer na sua posição espiritual, esteja disposto a abraçar o amor como seu estilo de vida. O amor cobre uma infinidade de pecados. Por isso, esteja pronto para perdoar e deixar ir. Este é um dos passos importantes que deves dar para aumentar a tua posição espiritual. Número 9. Aceitar as provações e os desafios. Nunca é demais sublinhar a necessidade de provações e desafios. As provações e os desafios são o sistema de Deus para transformar os homens em gigantes fortes. Ninguém gosta de provações por causa das coisas que elas trazem consigo. Mas toda a gente precisa de provações para se tornar forte. Se só fizeres coisas que estão ao teu alcance, estarás sempre confortável e nunca te tornarás forte. Mas se nos treinarmos para fazer coisas desafiantes fora do nosso alcance, tornar-nos-emos mais fortes com cada desafio que enfrentarmos. Se olharmos para a Bíblia, encontraremos muitas pessoas que Deus usou para a sua glória e para os seus propósitos. Mas uma coisa que encontraremos em comum entre elas são as provações e os desafios que enfrentaram. Na maior parte das vezes, pensavam que o desafio os iria engolir, mas ele só estava lá para os fazer ultrapassar os seus limites. Nunca saberemos qual é o nosso verdadeiro limite até sermos confrontados com desafios e provações que nos façam ultrapassar as fronteiras da norma. Deus permite que as provações e os desafios treinem e preparem os seus filhos para terem a vida que Ele quer que tenham. O número das suas cicatrizes é o número das suas vitórias. Se Deus quiser usar-nos para os seus propósitos, temos de crescer em termos espirituais, passando por desafios. José passou pelo desafio de ser invejado e odiado pelo seu irmão. Este ódio levou-os a vendê-lo para o Egito. Depois de ter sido vendido, a sua fidelidade a Deus levou-o também à prisão. Esteve lá durante anos, a cumprir pena por um crime que não cometeu. Parecia que as coisas não estavam a correr a seu favor, mas Deus estava a treiná-lo para o futuro. Se quisermos ter os resultados de Deus, temos de estar dispostos a seguir a maneira de Deus fazer as coisas. Toda a gente nasce inocente, mas aquilo por que passamos é diferente. Algumas crianças tiveram os pais mortos em tenra idade e tiveram de se dedicar à venda ambulante numa fase muito precoce das suas vidas. Alguns alunos tiveram de abandonar a escola por falta de dinheiro. Algumas crianças morreram de fome. Alguns não têm ninguém a quem chamar família. Não sentem que pertencem ao mesmo sítio. As pessoas vêm de origens diferentes. É por isso que é preciso ser temperante com todos. Não sabemos de onde vêm. Pode também não compreender por que é que eles agem da forma que agem, mas não se precipite a julgar. Não será um líder sábio se for rápido a julgar. Compreenda as pessoas antes de concluir o seu caso. Uma das formas de aumentar a sua classificação espiritual é estar disposto a aceitar desafios. Os desafios tornam-no mais forte. O seu nível é determinado pela qualidade dos desafios que lhe são apresentados. Quando passares um determinado nível, Deus vai trazer-te desafios mais elevados para te fazer avançar e subir mais. Não os rejeites nem fujas deles. Abrace-os. Reze sobre eles, esteja aberto para os enfrentar e cresça ao longo do processo. Dessa forma, estará a aumentar a sua posição espiritual. O apóstolo Paulo referiu os inúmeros desafios por que passou por causa do Evangelho. A rejeição, a prisão, a falta, os espancamentos, as doenças, a fraqueza e outras provações que teve de enfrentar. Tudo por causa do Evangelho. Foi isso que o tornou perigoso. Houve uma altura em que foi apedrejado e deixado a morrer, mas levantou-se e continuou a pregar. Os discípulos também enfrentaram desafios por causa de Cristo. Estes desafios ajudaram-nos a desenvolver uma fé rígida em Deus e a manterem-se inflexíveis em situações difíceis. Em vez de fugir dos desafios, aceite-os. Eles ajudá-lo-ão a crescer na sua posição espiritual. Outra coisa que pode fazer para crescer na sua posição espiritual é envolver-se na guerra espiritual. A guerra espiritual é uma das formas mais eficazes de subir na hierarquia espiritual. A maior parte das batalhas espirituais contra o diabo e os espíritos demoníacos são travadas aqui. Quanto mais encontrar estes espíritos e lutar com eles,
mas pode lutar com melhor experiência e conhecimento sobre o inimigo. A guerra espiritual envolve expulsar demônios das pessoas, travar batalhas espirituais por vidas, territórios e propriedades, declarar e estabelecer a justiça sobre uma terra ou lugar, e parar as obras das trevas numa terra. Por vezes, é necessário travar a guerra espiritual na companhia de outros crentes. Isto é para assegurar que a fé dos crentes é fortalecida mesmo quando se envolvem na guerra, e a sua experiência e conhecimento de Deus combinados podem ajudá-los a vencer o inimigo. A guerra espiritual é um aspecto delicado do cristianismo que envolve discernimento, percepção, sabedoria, compreensão e uma relação de trabalho com o Espírito Santo para saber o que fazer. Se quiser crescer na sua posição espiritual, junte-se a outros crentes para se envolver numa guerra espiritual. Esta é normalmente marcada por orações estranhas que envolvem dedicação, zelo e uma atitude de guerra. Trata-se de lutar com o diabo por vidas, e os resultados de cada batalha serão sempre evidentes no domínio físico desta comunidade. A guerra controla a experiência das pessoas. Além disso, é preciso aprender a estar sempre vigilante porque o diabo pode atacar a qualquer momento. Aprende-se esta guerra com pessoas que dedicaram a sua vida a esta formação. Quando estudamos e praticamos com eles, estamos a dar um passo para aumentar a nossa posição espiritual. Oremos. Pai Celestial, obrigado pelo poder da Tua palavra que hoje chegou até mim em compreensão e revelação. Agradeço a Tua sabedoria e a Tua luz. Estás a conceder-me acesso aos segredos escondidos na palavra de Deus. Agradeço-te pela compreensão que agora tenho e por me encontrares através da Tua palavra. Obrigado, Jesus. Dou-te louvores. Agradeço o dom da vida que me deste. A Bíblia diz que toda a dádiva boa e perfeita vem do alto. Agradeço-te o dom da vida. Não é por ser cuidadoso que estou vivo, mas pela Tua misericórdia e eleição da graça. Obrigado por me concederes tudo o que preciso para estar onde estou hoje. Obrigado, Jesus. O meu reconhecimento vai para o Teu santo nome, Pai Celestial. Senhor, sei que é Teu desejo que eu cresça e me torne espiritualmente forte, para que possa tratar de mais coisas para o reino e para que possas confiar em mim para entregar coisas maiores às minhas mãos. Agradeço-te por desejares usar-me para a Tua glória. Sei que é um privilégio e não o tomo por garantido. Agradeço-te, Senhor, pela Tua misericórdia. Querido Senhor, peço a graça de usar tudo o que aprendi. Aprendi 9 maneiras diferentes de subir de nível no reino do Espírito. Peço-te que me concedas a graça de pôr estas palavras em prática. As Escrituras dizem que os bem-aventurados são os que cumprem a palavra, não os que a ouvem. Eu não quero ser apenas um ouvinte, quero ser um praticante. Concede-me a graça suficiente para fazer o que é necessário em todos os momentos. Pai Celestial, peço a graça de procurar a intimidade contigo acima de tudo. Apercebi-me de que és o único que me ama verdadeiramente e que tem os meus melhores interesses no coração. Por favor, ajuda-me a desejar-te. Não quero desejar mais nada senão a Ti. Nada neste mundo me pode satisfazer verdadeiramente. Nada me pode realizar e completar, a não ser a Tua presença. Peço-te que me ajudes a ter mais sede de Ti do que de qualquer outra coisa, incluindo a vida. Sei que há um desejo de procurar outras coisas, mas tenho de refrear o meu desejo. Só quero perseguir-te. Concede-me a graça, Senhor, e dá-me um coração sedento de Ti. Peço a graça de praticar a obediência em todos os momentos. Só sendo obediente às Tuas leis é que me posso tornar melhor e crescer na vida. Se eu viver uma vida de desobediência, não me usarás para a Tua glória. Senhor, peço-te que me dês a graça de cumprir as Tuas ordens sozinho. Peço-te força do Teu trono e graça para fazer o que queres que eu faça. A Tua palavra diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. Ajuda-me a obedecer-te sempre, quer isso me agrade ou não. Aprendi a importância da autodisciplina para me tornar uma pessoa melhor e para crescer na minha posição espiritual. Sem autodisciplina, continuarei a ser um bebê espiritual.
O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9:27 que ele bate no seu corpo e o submete para que não seja um náufrago. Oro para que me ajudes a ser capaz de recusar quando o meu corpo deseja algo ímpio. Não quero ser escravo dos meus desejos. Não quero ser vítima da minha luxúria. Eu sou um vencedor. A Bíblia diz que sou mais do que um vencedor. Confesso que esta é a minha realidade. Confesso que esta é a minha identidade e que triunfarei sempre sobre os ditames da carne. Por favor, ajuda-me também a conhecer as minhas fraquezas e a submetê-las a ti. Não consigo lidar sozinho com as minhas fraquezas. Peço-te que me ajudes, Espírito Santo. Entrego-me a ti. Trabalha em mim e transforma-me para a tua glória. Pai, peço que me ensine a praticar o perdão quando as pessoas me magoam. A Bíblia diz que se eu não perdoar os outros pelos seus pecados, o meu Pai Celestial não me perdoará pelos meus pecados também. Eu escolho deixar de lado todas as ofensas que alguém me fez. Eu permito que o amor e a vida de Cristo dominem em mim. Permito que o amor e a natureza de Cristo tenham pleno domínio em mim. Peço-te que me ensines a perdoar e a curar-me de qualquer mágoa que alguém me tenha causado. Dá-me um coração grande para deixar de lado as iniquidades das pessoas. Peço que me rodeies de pessoas positivas que desejem ser como tu. Senhor, ajuda-me a manter-me afastado de pessoas que me querem desviar do caminho certo e orienta-me para aqueles que plantaste para me abençoar e ajudar. Peço sabedoria divina para construir relações com as pessoas certas e afastar-me das erradas. Entrego os meus relacionamentos nas tuas mãos, Pai. Interfere naqueles que precisam da tua intervenção e ajuda-me naqueles em que preciso de ajuda. Peço-te força e disciplina para jejuar e rezar com frequência. Apercebi-me que a minha força espiritual está ligada ao jejum e à oração. Rezo para que me ajudes a jejuar com o motivo certo, não para ser visto pelos homens, e também para que me ajudes a ser consistente. Quero estar disposto a sacrificar-me para ser usado por ti. Por favor, dá-me a fome, o zelo e a paixão para pagar o preço e continuar a pagar o preço. Quero ser útil nas tuas mãos. Por favor, dá-me a graça, Senhor. Pai querido, peço-te que me ensines a andar em amor. A palavra de Deus diz que o amor é o maior de todos. Ensina-me a abraçar o amor e a andar no amor, independentemente dos meus sentimentos. Ensina-me que o amor é uma palavra de ação, não um sentimento emocional. Ensina-me que o amor é a prova de maturidade no reino de Deus, não os dons espirituais. Peço-te que me ajudes a saber o que é importante e que me ajudes a concentrar-me no que é essencial. Peço-te que me des mentores e professores piedosos à minha volta, aos quais me possa submeter. Peço-te que me ajudes a ver pessoas com quem posso aprender e que me des a coragem de pedir ajuda quando necessário. Peço-te que me des a compreensão de que preciso para apreciar o processo daqueles que me precederam e a vontade de me submeter para aprender com eles. Senhor, não vou envergonhar o teu reino. Por favor, ajuda-me. Senhor, peço a coragem para aceitar testes e desafios. Dá-me um coração de leão. Peço que me des a coragem de correr em direção aos problemas em vez de fugir deles. Peço-te a vontade de aprender com os momentos difíceis, em vez de me queixar. Peço-te que me ensines a viver como um patriarca de fé e que me ajudes a confiar em ti. Senhor, torna-me útil ao teu reino. Quero ser um servo proveitoso para ti. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me a tornar-me um vaso útil nas tuas mãos. Que a minha vida te traga alegria e glória. Amém. Amado, tens de crescer na tua posição espiritual para seres capaz de fazer tudo o que Deus te pede para fazer. Se não fordes espiritualmente fortes, não podereis cumprir o vosso destino. É preciso o poder do Espírito Santo para afetar vidas e cumprir o destino. Sem poder, faltar-lhe-á o que precisa, e o diabo facilmente o derrotará. Deus tem grandes planos para si, e está disposto a ajudá-lo a alcançar o destino que ele lhe propôs. Lembre-se, ele disse na sua palavra que nunca o deixará nem o abandonará. Dê prioridade à sua palavra e à sua presença acima de tudo, e dedique tempo a edificar-se espiritualmente. Tem um grande destino, mas tem de crescer na sua posição espiritual.
Comece por procurar a intimidade com Deus. Esta é a base para todas as outras coisas. Sem intimidade com Deus, não se pode alcançar mais nada. Não desista na sua busca de Deus. Pode não começar a ver resultados imediatamente, mas mantenha-se firme e continue. A Escritura diz que, a seu tempo, colherá frutos, se não desfaleceres. Não desanimes. Continua a procurar Deus. Continua a trabalhar. Continuem a fazer as coisas que vos ajudam a crescer na vossa posição espiritual. Com o tempo, tornar-se-á a pessoa que Deus lhe destinou. Obrigado por orar comigo hoje. Não se esqueça de partilhar isto com alguém que precise de encorajamento. Comente abaixo os seus pensamentos e que Deus o encha de abundantes bênçãos hoje.